Bom dia, vocês cristãos, que Deus abençoe vocês. Pega a visão aqui do Salmo de Davi, cara. Salmo 51. Deus vai falar com vocês profundamente nos usando. Eu preguei o Salmo 50, agora é o Salmo 51. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia. Falando no nosso coração, na nossa mente, no nosso subconsciente, para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista, presbítero, diácono e jovem. Que as palavras saiam com unção, com poder de coragem, de libertar e salvar. Fala assim: Davi confessa os seus pecados. Tende misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus, Davi falou: tem misericórdia de mim, porque ele pecou. Ele deitou com Betseba e matou Urias. Ele estava pedindo misericórdia pelo pecado dele. Todo dia ele pedia misericórdia, compaixão, perdão pelo erro que ele tinha cometido diante de Deus. Do que afasta o homem de Deus é o pecado. Tira o Espírito Santo de dentro do corpo do homem. O homem deixa de ser bênção para ser maldição. O homem deixa de ter a vida para ter a morte por causa do pecado. Davi tinha medo de morrer, de ir para o inferno por causa do pecado que ele cometeu, de se afastar, Deus se afastar dele, o Espírito Santo sair dentro dele e ele perder a salvação dele. Então, quando você peca, o Espírito Santo sai de dentro de você e você perde a salvação. Ele se afasta de você. E entra o espírito do mal, o espírito da maldição, para matar, roubar e te destruir. Livra-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me dos meus pecados. Davi falou: me limpa da minha iniquidade, purifica do meu pecado, da minha maldade. Ele pediu para ser limpo da maldade dele, na consciência dele, no coração de Deus e no coração dele. Porque conheço a minha transgressão. Conheça as suas transgressões, moça, rapaz. Passe a olhar para as suas transgressões, para os seus pensamentos, para os seus olhos, para a sua boca, o que você fala, o que você pensa, o que você olha, o que está no seu coração. E os meus pecados está sempre diante de mim. Olhe sempre para os seus pecados, para os seus erros diante de Deus, para que você não cometa, para que você se arrependa todo dia, como Davi se arrependia. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Davi, ele era um juiz. Ele falou: eu olho sempre por meus pecados. Está sempre na minha vista os meus pecados. Eu fico olhando por os meus pensamentos. Eu fico olhando o que eu falo. Eu fico olhando o que eu penso. Eu fico olhando o que eu digo. Eu fico olhando para os meus olhos. Sempre eu olho para o meu erro. Eu não consigo olhar para o erro dos outros, Senhor. Eu sou um pecador assumido, Davi. Sou um homem sujeito a errar. Eu sou um homem sujeito a pecar. Então, como eu vou julgar se eu sou um homem que julgo? Se eu não julgo eu mesmo, como eu vou julgar essa nação se eu não julgo eu mesmo? Como eu vou dar uma sentença para essa nação se eu não sentencio eu mesmo os meus erros? Então, Davi, ele se sentenciava ele mesmo. Ele olhava para os erros dele. Hoje as pessoas olham para os erros dos outros e esquecem de olhar para os seus erros. Olha para as falhas dos outros e não consegue olhar para as suas falhas. Davi, ele só olhava para as falhas dele. Ele não olhava para o erro dos outros. Aí fala assim, ó: Eis que em iniquidade fui formado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Ele falou: eu sou pecador. Minha mãe me concebeu pelo pecado. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Deus falou, Davi falou: o Senhor ama a verdade e no oculto o Senhor me dá sabedoria.
Faz-me ouvir o júbilo da alegria goze, para que goze os meus ossos que tu quebraste. Davi, eu estou todo quebrado por causa do meu pecado, por causa do meu erro. O pecado está me consumindo, meu erro. Esconde a tua face do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Davi, apaga os meus pecados, joga no mar do esquecimento. Esquece, Senhor, o que eu fiz. E faz eu esquecer também o que eu fiz. Eu não consigo esquecer, Davi falando. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Davi, cria em mim um coração puro. Eu quero ser puro. Quando você é puro de coração, você é puro de mente. Você é puro nos olhos. Você é uma bênção. Quando o homem é puro, ele é uma bênção. Quando o homem é puro, ele é justo. Quando o homem é puro, ele anda reto. Ele é sincero. Ele é verdadeiro. Quando o homem é uma bênção, é porque ele é verdadeiro com Deus. Quando o homem é uma bênção, é porque ele é justo com Deus. Quando o homem é uma bênção, é porque ele é temente a Deus. Quando o homem é sincero, é porque ele é obediente à palavra de Deus. Ele vive na verdade. Quando o homem é verdadeiro, o homem é temente, a família dele vai ser verdadeira, vai ser temente. Vai obedecer a palavra de Deus, vai seguir o espaço dele. Deus vai fazer a família seguir, vai ser bênção por causa dele. A bênção passou de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó para José, e assim por diante. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim um espírito reto. Ele quer andar na retidão, quer andar na obediência. Eu quero praticar a palavra de Deus. Não me lance fora da sua presença. E não me retire de mim o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Davi falou, não me lance fora da tua presença, nem tire de mim o Espírito do Senhor, por causa do meu pecado, por causa do meu erro, porque senão eu vou voltar a ser um homem morto nessa terra. E os meus inimigos vão me matar, vai prevalecer contra mim. O que me odeia, torna a dar-me a alegria da salvação. Sustém com espírito voluntário. Davi queria salvação. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Davi, eu vou pregar para os transgressores, para os pecadores, para aqueles que violam a lei e vivem na prática do pecado os seus caminhos. A sua palavra. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Davi, eu vou converter eles do pecado deles, do erro deles, se o Senhor apagar o meu e me dar uma chance de ter a salvação, de continuar com a salvação. Aí eu vou pregar o que o Senhor fez na minha vida. Livra-me do crime de sangue que ele matou Urias. Ó Deus, estou no Salmo 51. Livra-me do crime do sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a sua justiça. Davi, eu vou cantar louvores de justiça, porque o Senhor é justo e fez justiça na minha vida, perdoando os meus pecados. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Eu vou cantar louvores ao Senhor, porque Ele me fez justiça e me tirou a minha iniquidade, perdoou os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Ele não olhou para os meus erros como eu olho. Ele apagou os meus erros, mas eu não consegui apagar. Ele esqueceu e eu não consegui esquecer. Pois não deseja sacrifício, senão ou daria. Tu não te
e te deleita com o holocausto. O sacrifício para Deus são o espírito aquebrantado e um coração aquebrantado e contrito. Não desprezará, ó Deus. Deus, ele não pode trazer todo o sacrifício, mas ele gosta do homem, que o homem viva na obediência, ande com um espírito reto, um espírito voluntário, voltado às coisas de Deus. A palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus. Faz o bem a Sião, a terra, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerá novilho sobre o seu altar. Tudo a gente tem que colocar no altar de Deus. Hoje, o altar de Deus representa a mão poderosa de Deus. Tudo a gente tem que colocar na mão poderosa de Deus. A nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental, a nossa vida financeira, a nossa saúde, nosso ministério. Que a última palavra tem que ser de Deus. É Deus que decide. A última palavra é dele. Então hoje, muitas pessoas não sabem que a última palavra é de Deus, e não é dela. Seja na sua vida espiritual, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida financeira, seja na sua saúde, seja no seu casamento. Davi pecou, mas a última palavra tinha que ser de Deus. Mesmo ele sendo rei, ele não se opôs na ordem de Deus, na ordenância de Deus. Quem mandava nele, ele falou, é Deus. Então Deus não tire o Espírito do Senhor sobre mim. Hoje quem tem que mandar em você é Deus. Você tem que obedecer à ordem de Deus e não à ordem dos homens, e não à ordem do seu coração, e não à ordem da sua mente, mas à ordem de Deus, a voz, a palavra de Deus, a Bíblia. Você que é pastor, você que é bispo, você que é obreiro, você tem que obedecer à Bíblia, como Davi obedecia. Davi olhava para os erros dele, não para os erros dos outros. Que Deus abençoe vocês, o influenciador de Mangaratiba, Sérgio Ricardo Santo Rio Baiano, neto de Nosso Lula. Olhe para os seus erros, olhe para os seus pensamentos, olhe para o seu coração, olhe o que você está falando, olhe como você está olhando, olhe o que você está pensando, olhe o que está no seu coração, olhe o que você está fazendo. Davi sempre, o pecado estava à vista dele. Ele olhava para o pecado dele, não olhava para os erros dos outros. Quando você olha para os erros dos outros, você acaba se julgando ele, ou condenando. Quando você olha para o seu erro, você se julga, você se condena, e você até pede perdão. E é perdoado quando você é sincero e verdadeiro. Que Deus abençoe.